Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Estou feliz em poder ter essa oportunidade de mais uma vez poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor aqui na Escola Bíblica Dominical. E nesse trimestre nós estamos estudando no terceiro trimestre, que é esse, a lição de número 3 dessa revista com a seguinte temática: transformando as adversidades em cenários de milagres e vitória. E hoje nós iremos estudar a lição de número 3 com o seguinte tema: diante do caos eminente, Deus nos concede o escape. E para tanto, para nós começarmos aqui a nossa aula, eu quero convidar você a orar ao Senhor nesse momento, pedindo a Deus que fale conosco através da sua palavra, que Ele nos dê inspiração nesse momento. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, eu quero te louvar nessa manhã, nessa oportunidade tão maravilhosa, nesse dia 19, que o Senhor nos dá essa oportunidade, ó Pai, no dia 19 de julho, de podermos aprender a Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe diante dessa lição tão maravilhosa, Pai. Que o Senhor nos dê capacidade, que o Senhor alcance cada um dos seus alunos, ó Pai, que estão ao alcance desse meio de comunicação, nos canais da nossa igreja, da AD Trindade, que o Senhor possa abençoar cada um dos nossos alunos, que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Amém. Então nós vamos aqui a nossa lição de número 3. O texto áureo, o texto de ouro da nossa lição está registrado lá no livro de Êxodo, no capítulo 7, versículo 2, que diz assim: Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Perceba, meus caros alunos, que nós estamos estudando nessa manhã essa lição e ela está embasada no livro de Êxodo, da saída do povo de Deus, do povo hebreu do Egito. E o texto de ouro, ele está exemplificando aqui quando Deus chama Moisés e quando ele coloca ali Arão, seu irmão, como seu mediador, para que ele viesse falar no lugar de Moisés. Deus daria a palavra a Moisés, mas Moisés ele fala com Deus a respeito da sua dificuldade de soletrar, de pronunciar, porque ele relata a Deus que ele era pesado de língua, então Deus usa o seu irmão Arão para que o ajudasse nessa missão. E esse é o texto de ouro, que Deus ia dar a palavra, que Deus ia mandar e Arão ia falar aos filhos de Israel tudo quanto Deus tinha para falar. Qual que é a verdade aplicada dessa lição? O Senhor Deus é poderoso para levar adiante os propósitos para com o seu povo. Então, a verdade aplicada, aquilo que nós devemos aplicar no nosso coração nessa manhã, através dessa lição, é que Deus ele é suficientemente poderoso para levar adiante os propósitos dele. Nós sabemos que Deus ele vela pela sua palavra a fim de fazê-la cumprir. Nós temos 3 objetivos aqui para essa lição, para nós aprendermos nessa manhã. O primeiro objetivo é mostrar o cuidado de Deus na crise. Perceba que nós vamos estudar aqui com relação à nação de Israel, aquilo que eles viveram, um período de 430 anos, que durou esse cativeiro, esse momento que eles viveram, em crise, em dificuldade. A gente percebe isso através da palavra, mas a gente vê também que durante todo esse processo Deus sempre cuidou da nação de Israel. E o segundo objetivo dessa lição é ressaltar que Deus vê o nosso sofrimento. Deus, ele sempre viu aquilo que a nação de Israel estava vivendo. E isso não é diferente para com os nossos dias. Deus, ele sempre vê o nosso sofrimento, as nossas dificuldades. E qual que é o terceiro objetivo? Esclarecer que Deus tem a sua hora de agir. Então existe um tempo certo. Deus ele não age aleatoriamente apenas para satisfazer os caprichos do homem. Não, Deus ele tem um tempo certo para agir, para intervir na nossa história. E vamos aqui ao texto de referência. Se você estiver com um exemplar da revista da Escola Bíblica Dominical como eu, você pode ler comigo ou também na sua Bíblia, que está lá em Êxodo, no capítulo 14, do verso 22 ao verso 26, que é o texto de referência que diz assim:
E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro, à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó e os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou com o campo dos egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios e sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então, esse é o nosso texto de referência da nossa lição. E nós vamos aqui, propriamente dito, então, já entrar na nossa introdução nessa manhã maravilhosa. Então, a introdução diz assim que Deus havia feito uma promessa aos filhos de Israel. Eu quero, a título de introdução, dizer para você que Deus ele sempre cumpre as suas promessas. Deus ele é poderoso, Deus ele cumpre as promessas que ele faz, né? Nós sabemos que a Bíblia fala lá em Números 23, o verso 19, que Deus ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. O que Deus fala, além de confirmar a sua palavra, ele também cumpre a sua palavra. Então essa é a primeira verdade que eu quero deixar bem clara ao seu coração. A promessa que Deus havia feito aos patriarcas, a Abraão, a Isaac e Jacó, que lhes daria uma terra que mana leite e mel, essa promessa continuaria de pé, né? A gente sabe que desde quando Deus chama Abraão, né, e faz-lhe promessas, essa promessa ela se perpetuou. Deus em momento algum ele esqueceu. Agora, como nós vemos em um dos objetivos dessa lição, que existe um tempo certo para Deus agir. E Deus, de fato, ele iria cumprir essa promessa. Agora, era necessário que aquele povo passasse por tudo isso que eles estavam vivendo, porque, na verdade, Deus ele estava preparando a nação de Israel para um propósito específico, para aquilo que ele queria realizar na vida daquele povo. Deus, o tópico 1.1 fala que Deus ele sempre levanta alguém para nos socorrer. Queridos, é interessante que em qualquer esfera da nossa vida, eu preciso fazer aqui uma aplicação prática para os nossos dias, né? Porque a lição de hoje ela vai falar que em meio ao caos, em meio às dificuldades, né, as situações que nós vivemos diante desse caos, que ele é tão eminente, né? Que vem muito a calhar essa lição para os dias em que nós vivemos, Deus ele nos concede uma válvula de escape. Eu trabalho na área de metalúrgica, a gente fabrica equipamentos, né, tanques, equipamentos para vários tipos de empresas. É interessante que quando eu estava estudando a lição e eu me deparei com essa temática sobre a questão desse escape, eu me lembrei de um equipamento que a gente instala em algumas máquinas, que se chama plugador. É um tipo de válvula que quando um equipamento ele é submetido a uma pressão de gás, né, uma serpentina, um equipamento que ele se submete a uma pressão muito grande, essa válvula de escape ela é acionada para que esse equipamento não venha ocorrer com ele uma explosão e danificar o equipamento. Eu achei interessante e eu fiz essa ligação com o tema da revista. Porque Deus, na verdade, ele tem também essa válvula para nós de escape, né? Deus, ele é essa válvula. Às vezes, quando as pressões da vida, ela vem contra nós para tentar avassalar os nossos sonhos, nossos projetos, Deus, ele sempre vai nos socorrer. Deus, ele sempre terá um momento de escape para a nossa vida. E Deus, ele sempre vai levantar alguém para nos abençoar. Você já parou para imaginar que em toda a trajetória da sua vida, a trajetória que nós vivemos aqui na Terra, Deus ele sempre cuidou de cada um de nós com muito carinho, né? A Bíblia diz que até os cabelos da nossa cabeça são todos contados por Deus. Então Deus ele sempre vai preparar, né? Deus ele sempre vai cuidar de nós. Essa lição nos fará ver que nos piores momentos o Senhor levanta alguém para nos socorrer. Afinal, Deus não nos abandona na hora da adversidade. Nós temos um Deus que cuida de cada um de nós. Nós temos um Deus que não nos abandona. Nós temos um Deus que se revela a nós.
Interessante que o tópico 1.1 vem dizendo o seguinte: chega de sofrimento. Olha, a nação de Israel, ela veio para o Egito através de José, né? Nós conhecemos a história, sabemos que quando a família de José veio, eles receberam uma das melhores terras do Egito, e com o passar dos anos, esse conhecimento, essa familiaridade, né? José morre e os hebreus eles continuam multiplicando na terra do Egito, e a gente sabe que tudo isso, durante um período de tempo, essa familiaridade, esse conhecimento, né? esse carinho que tinham por José, com o passar dos anos, né? Com os próximos ancestrais dos outros faraós, isso foi acabando, né? E aí a gente percebe que a nação de Israel, que era um povo próspero, um povo que tinha a bênção de Deus, esse povo foi passando por um período de transição, porque um povo que era próspero, agora esse povo se torna escravo. Esse povo agora é obrigado a produzir tijolos para as construções, né, para os grandes projetos arquitetônicos, né, do Egito, e esse povo agora eles perdem a riqueza, eles perdem o privilégio que eles tinham, né? É interessante que Charles Swindoll, ele diz que Deus levantou Moisés em um período de transição, né? Um período de transformação na história de Israel. Deus prepara esse homem, né, para um tempo oportuno, né? E aí o que surge? No tópico 1.3 fala que aí surge o quê? Um fio de esperança, né? Esse povo que está vivendo uma situação de dificuldade, uma situação de desespero, agora esse pessoal tem uma esperança, surge um fio de esperança. Interessante que depois que eles tiveram notícia que dentre o povo Deus havia levantado o libertador para a nação de Israel, aquele povo, então, eles começam a criar esperança, né? a brotar alegria no seu coração. A Bíblia fala aqui no livro de Romanos, no capítulo 5, verso de número 3, olha o que a palavra do Senhor fala aqui no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 3, fala assim: e não somente isso, mas também nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Tudo aquilo que aquele povo estava enfrentando, toda essa situação de tribulação, de desconforto, de sofrimento, aquele povo precisava entender que Deus, na verdade, estava trabalhando, que Deus estava gerando experiências, porque a tribulação, ela produz experiência na nossa vida, né? Ela vai produzir paciência. Cada dia que você passa, cada situação que você enfrenta, Deus ele está trabalhando o nosso caráter. E o que a paciência produz? E a paciência, aqui no verso 4, diz que a paciência, ela vai produzir a experiência, a esperança. Deus está derramando em nossos corações pelo Espírito Santo que é dado a nós. Essa esperança ela não nos traz vergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Então, a forma que nós vamos adquirindo paciência, a forma de modo que nós vamos esperando em Deus, Deus vai nos dando experiência. E, na verdade, o que Deus queria fazer com aquele povo é trabalhar de uma forma maravilhosa para que a nação de Israel pudesse adquirir experiência com Deus, né? Deus estava dando àquela nação um vislumbre de esperança, né? Aquela nação, eles precisavam confiar em Deus, acreditar que Deus estava mudando a vida daquele povo, né? Quando eles têm a notícia desse libertador, aquele povo acendeu aquela chama no coração, né? Às vezes nós enfrentamos situações da nossa vida que parece que não há mais esperança, que parece que não há mais recursos, mas aí quando Deus intervê na nossa causa, quando Deus ele começa a mover as situações à nossa volta, parece que a esperança ela vai brotando lá no fundo da nossa alma, do nosso ser, e aí começa a despertar aquele interesse pelas coisas de Deus, não é? Parece que existem situações que a gente fica ali achando que Deus nos abandonou,
que Ele se esqueceu de nós, mas quando a gente menos espera, Deus ele provê uma válvula de escape. Deus ele provê uma situação de livramento para a nossa vida. O tópico 2 vai falar o seguinte: Deus ele vê o nosso sofrimento. É interessante que tudo aquilo que a nação de Israel estava vivendo, Deus ele estava obviamente vendo tudo aquilo que eles estavam enfrentando, né? Deus ele conhecia a necessidade da situação de Israel. Uma aterrorizante e humilhante rotina de amassar barro e depois pilhar tijolos que eram produzidos por eles por meio de horas de trabalho. Deus sabia muito bem, irmãos. Deus sabia muito bem o que aquela nação estava vivendo. Deus sabia da situação que eles estavam passando, né? Trabalho forçado, às vezes apanhando, né? Tinham que produzir, tinham que se dedicar àquele trabalho, eles eram exigidos, né? E às vezes a gente acha que o fato daquilo que nós vivemos na nossa vida cotidiana, às vezes a gente pensa que Deus não vê, e Deus está vendo. Deus está vendo a situação que nós estamos vivendo. Nada daquilo que nós estamos vivendo no momento atual está fora do controle de Deus. Deus ele vê o nosso sofrimento. Deus ele está ciente dessa pandemia, desse período que nós estamos vivendo, né? Eu já disse aqui em uma outra aula que eu não tenho dúvida alguma que é um instrumento usado por Deus também para despertar a igreja, para despertar as pessoas. Agora, esse aparente sofrimento que nós estamos tendo é uma forma de Deus nos despertar, até para nos fazer lembrar dele, né? Quantas pessoas nesse período agora não retornaram aos braços do Pai, né? A igreja ela se mobiliza em oração, não que nós não orássemos, né? Não que nós não tínhamos o bom hábito de falar com Deus, mas a igreja ela se posiciona diferente, porque quando o povo de Deus é afligido, quando aquele povo começa a sofrer, né? Quando a vida boa, aparentemente falando ali no Egito, ela deixou de ser tão boa e aquele povo começa a ser perseguido, flagelado, um trabalho forçado, aquele povo não prosperava, um povo que tinha as melhores terras, uma boa condição de vida, aquele povo agora começa a se lembrar de Deus e começa a clamar a Deus e começa a pedir a Deus por socorro. O tópico 2.1 vai falar aqui claramente que esse povo era marcado pela dor, pelo sofrimento, né? É interessante, queridos, que a gente precisa destacar aqui que Satanás ele sempre vai levantar alguém para tentar nos destruir. Em qualquer etapa da nossa vida, Satanás ele vai levantar alguém para tentar nos caluniar. Ele vai levantar um instrumento para tentar nos fazer parar em meio à caminhada, né? E aquele povo, ele é um povo marcado pela dor, e isso não é diferente de nós, né? Nós começamos naquela chama de servir a Deus, no primeiro amor, aquela coisa maravilhosa, e às vezes existem provações, obviamente nós precisamos entender que existem situações que Deus permite que a gente viva, né? Nem tudo nós podemos atribuir ao diabo a culpa. Existem situações que nós vivemos na nossa vida que Deus nos permite viver, mas existem situações também de ataques de Satanás contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família. Sabe o que a igreja precisa nessa última hora, né? O que nós mais precisamos de Deus é de discernimento espiritual, para nós entendermos até que ponto nós estamos sendo provados, né? Ou até que ponto nós estamos sendo tentados, né? Mas a nação de Israel é um povo que era marcado pela dor, um povo que veio, né, a perder até a própria identidade, porque aquele povo é um povo que adorava a Deus, agora está numa nação como o Egito, politeísta, que adoravam vários deuses, e aquela nação coloca em confronto a fé de Israel, aquele povo não tem mais a liberdade que eles tinham na sua terra, né, de expressar a sua fé, o seu legado. Aquele povo agora está marcado pelo sofrimento.
Mas o tópico 2.2 fala assim: prepare-se para viver o que o Senhor quer que você viva. Na verdade, Deus, ele tem um plano específico para cada um de nós. A nossa vida, ela só vai fazer sentido se nós estivermos no plano de Deus. Queridos, nós precisamos aprender a nos preparar para viver aquilo que Deus quer que nós vivamos. Tudo isso que aconteceu com a nação de Israel, né? Às vezes a gente pode olhar para a palavra e pensar assim, mas Deus foi cruel com a nação, Deus deixou o povo viver desse jeito. Às vezes até em algumas situações pode até ocorrer de nós murmurarmos contra Deus. Será que Deus não está vendo o meu sofrimento? Será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Mas na verdade todas as situações que nós vivemos, Deus ele está nos preparando para vivermos coisas maiores e melhores, né? A árvore, ela só consegue aguentar as chuvas, os ventos torrenciais, se ela tiver um bom caule, se ela tiver raízes profundas. Caso contrário, qualquer vento pode vir a derrubar essa árvore. Na verdade, o que Deus está fazendo conosco, quando nós enfrentamos as chuvas torrenciais da vida, quando nós enfrentamos as aparentes crises que porventura pode vir contra a nossa família, contra o nosso ministério, contra os nossos sonhos, nossos ideais, talvez nem sempre os nossos sonhos são sonhos de Deus, mas nós precisamos pedir a Deus para nos ajudar a entender qual é o propósito dele, qual é a vontade dele para a nossa vida. Nós precisamos nos preparar para viver aquilo que Deus quer que nós vivamos. O comentarista ele diz assim, olha, ele conhece os nossos talentos e dons, Deus sabe a capacidade que cada um de nós tem. Deus ele sabe muito bem qual é o dom, qual é o talento que você tem. E na verdade o que Deus espera não é só apenas que nós prosperamos. Claro que não estou fazendo aqui apologia à pobreza, mas Deus ele quer muito mais. Além da nossa prosperidade, além do nosso bem-estar, ele quer também que nós despertamos o dom que nós temos, né? Nós precisamos estar ligados na videira, não é assim a campanha que nós estamos trabalhando agora, nesses dias? Ligados na videira para produzirmos frutos. Deus ele sabe que nós somos pessoas únicas, com uma identidade específica e que temos algo particular para cumprir. Diante disso, ele traça um plano que dará sentido para tudo em nossas vidas. Talvez aquilo que nós estamos vivendo na direção de Deus, aparentemente para nós pode parecer não ter sentido, mas Deus, ele traça um plano específico para a minha vida e para a sua vida. E nós precisamos entender o plano de Deus. Nós precisamos orar e pedir a Deus que Ele nos ajude a viver o plano dele nas nossas vidas, né? Porque o plano de Deus ele é perfeito, a vontade de Deus ela é perfeita para a nossa vida. E nós precisamos a entender que cada projeto que Deus tem para nós é para nos aperfeiçoar, é para fazer com que os nossos talentos, os nossos dons cheguem cada dia mais a agradar a Deus e fazer com que nós sejamos produtivos na sua obra, no seu reino. O tópico 2.3 fala assim que é hora de festejar. Interessante que a nação de Israel, quando Deus vai preparar aquele povo para tirá-los do Egito, né, para fazer com que eles pudessem sair dali para evidenciar verdadeiramente aquilo que Deus tinha de fato a promessa da terra prometida, Deus manda aquele povo festejar, fazer um banquete, comerem ali, né? Existem situações no meio da crise em que nós vivemos, né, que em um momento de tanta aflição e de dor, Deus diz ao seu povo para se preparar para realizar uma grande festa. Depois de anos de sofrimento, era hora do povo de Deus festejar. Aquele povo que parece que não tinha mais fim, aquele sofrimento, né, aquela dificuldade que eles estavam ali vivendo, aquele povo agora se prepara e eles conseguem celebrar. Na verdade, queridos, o que Deus quer nos ensinar é que nós também possamos aprender a celebrar a Deus em meio à crise. Talvez
Se for para a gente olhar para o cenário que a gente está vivendo, né, em meio ao caos eminente, em meio à situação que nós estamos vivendo, Deus está nos chamando a festejar, a celebrar. Quem consegue celebrá-lo na crise evidencia a sua fé de que Deus está sempre no domínio de todas as circunstâncias da vida. E aí, quando a gente consegue celebrar, quando a gente consegue adorar a Deus no meio da crise, aí nós conseguimos vislumbrar aqui o tópico 3, né? Conseguir perceber, porque aí é a hora que Deus vai agir na nossa vida. Deus, ele intervém, Deus, ele entra com providência e Deus, ele sempre age. Não existem situações na nossa vida que fica sem a mão de Deus. Deus, ele está cuidando de nós, da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, em cada detalhe. O tópico 3.1 fala assim que as dificuldades não apagam as promessas de Deus. Talvez você pode até pensar que aquilo que você está vivendo, que você está enfrentando, possa neutralizar as promessas de Deus para a sua vida. Mas nós notamos aqui que o Senhor deseja que nós aprendamos a confiar nele, né? Deus, em momento algum, ele vai deixar de cumprir as promessas dele na nossa vida. Por mais que a gente tenha dificuldade, por mais que a gente viva situações, nós precisamos aprender a confiar em Deus. Quando a nação de Israel se vê cercada por Faraó, quando eles olham e vê ali o Mar Vermelho diante dele, aquele povo pensou, agora não tem mais solução. Moisés, você nos tirou do Egito para morrer aqui, né? Para a gente morrer ou afogado ou morto pelos egípcios. E aí Deus dá aquela palavra de calma, ministra ao coração de Moisés, porque ele já havia aprendido de uma longa trajetória a confiar em Deus, através das experiências, através da formação que ele recebeu de Deus no deserto. Moisés diz àquele povo, acalmem-se e vocês verão o que Deus vai prover, o que Deus vai fazer. E eu pergunto para você, minha irmã, meu irmão, nessa hora, nesse momento, talvez o caos é iminente, talvez há uma situação de desemprego, de dificuldade financeira, uma problemática familiar, de relacionamento, de convivência. Eu não sei qual é o mar vermelho, qual é o seu mar vermelho. Eu sei qual é o meu mar vermelho que está diante de mim, da minha casa, da minha família. Agora eu pergunto para você, você sabe qual é esse mar vermelho que te desafia? Qual é o exército que vem contra você? Deus está dizendo para nós que essas dificuldades que nós enfrentamos, esses problemas que nós enfrentamos, não nos fará perder as promessas de Deus para a nossa vida. E o tópico 3.2 fala que Deus pode nos prosperar em tempo de crise. Queridos, quando Deus vai tirar a nação de Israel do Egito, o que Deus dá a ordem àquele povo? Aquele povo recebe a ordem de Deus e eles começam a abençoar a nação de Israel, eles começam a dar presentes, prata, ouro, né, braceletes, e aquele povo sai dali abençoado. Sabe o que é isso? É Deus nos prosperar. Nós queremos acreditar que Deus, mesmo nessa aparente situação que nós estamos vivendo, uma aparente situação de crise, de dificuldade, Deus, ele é poderoso para prosperar a nossa vida. Nós precisamos aprender a confiar em Deus para que mesmo com essa situação aparente que nós estamos vivendo, nós possamos chegar do outro lado do mar e confiar que Deus pode prosperar a nossa vida. Talvez a situação lá fora está difícil, está complicada, mas Deus tem nos permitido viver até aqui. Nós não podemos olhar para aquilo que está acontecendo, nós precisamos olhar para o alvo. Olhar e entender que Deus está nos fazendo aperfeiçoar. Quanto mais nós chegamos perto de Deus, quanto mais nós dependermos de Deus, mais Deus irá nos prosperar. E a prosperidade aqui, nós precisamos entender a prosperidade aqui, porque as pessoas relacionam muito a questão da prosperidade apenas como algo material, palpável, financeiro, mas nós precisamos muito mais obstante, além da prosperidade financeira, de uma prosperidade conjugal, familiar, né? De uma prosperidade
onde ela alcance não só o nosso bolso, a nossa conta bancária, mas alcance também a nossa família, né? Então essa prosperidade na família, ela vai muito além da prosperidade financeira, né? Nós precisamos aprender a confiar em Deus, para que Deus nos prospere, para que Deus mude a nossa história. O tópico 3.3 fala assim: Deus tem o controle de tudo em suas mãos. Queridos, Deus ele nunca perdeu o controle. Tudo está no controle de Deus. Deus ele controla todas as coisas com o seu poder, com a sua graça. Nós podemos até olhar para a situação e pensar que de fato não existe mais saída, né? Que nós não temos mais para onde nós corrermos, mas aí nós olhamos para os montes. De onde virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, o Todo-Poderoso. Ele não perdeu o controle da situação e Ele é quem vai prosperar a nossa vida. Ele é quem vai nos tirar dessa crise. Ele é quem vai mudar a história da nossa vida. E eu quero concluir essa palavra citando aqui o texto que Paulo escreve a carta aos Efésios no capítulo 3, versículo 20, que diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundante, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus ele pode mudar. A história bíblica nos mostra aqui que mesmo quando a realidade e as perspectivas humanas não conseguem visualizar uma saída diante dessas tremendas adversidades que aparentemente nós vivemos, o Senhor é poderoso para fazer isso na nossa vida. Ele pode mudar a nossa situação, Ele pode nos alcançar e nos fazer vencedor. Que Deus te abençoe, que em tempo oportuno Ele prepare para você, em meio ao caos eminente, as situações, dificuldades que nós venhamos enfrentar, que Jesus seja a sua válvula de escape. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado.